Olá! Quem já abriu o Novo Testamento com calma provavelmente já parou e pensou: ué, Mateus, Marcos e Lucas contam basicamente a mesma história, né? Os milagres, as parábolas, tá tudo ali, bem parecido. Só que, ao mesmo tempo, os relatos são cheios de diferenças, algumas bem surpreendentes. Pois é exatamente esse quebra-cabeça fascinante que a gente vai montar hoje, peça por peça. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? E a resposta, olha, é sensacional. As diferenças não são erros ou falhas de memória. Muito pelo contrário, são escolhas super intencionais feitas pelos autores. Cada um deles tinha um objetivo muito claro, uma comunidade específica em mente e, por isso, uma mensagem única para passar. E entender essas escolhas não só resolve o mistério, como abre uma porta para uma profundidade que talvez a gente nunca tenha percebido antes. Então, para desvendar tudo isso, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai entender por que essas diferenças são, na verdade, a parte mais importante da história. Depois, vamos conhecer de perto os autores e as pessoas para quem eles escreviam. Em seguida, vamos analisar a arquitetura de cada evangelho, as mensagens centrais deles, e, por fim, vamos ver como tudo isso se encaixa numa imagem maior. Vamos começar com essa palavra que parece complicada: sinótico. Calma, a ideia é bem simples. A palavra vem do grego e quer dizer, basicamente, ver juntos. Imagina só a gente pegar o texto de Mateus, Marcos e Lucas e colocar em 3 columas, uma do lado da outra. É isso. Ter uma visão sinótica é poder comparar as histórias quase linha por linha. E é justamente quando a gente faz isso, quando coloca um do lado do outro, que as diferenças pulam na nossa frente. A gente começa a se perguntar: por que só Lucas conta a parábola do bom samaritano? Ou por que Mateus tem essa preocupação de organizar tudo em grandes discursos como o Sermão da Montanha? Cada detalhe que um autor coloca, tira ou muda de lugar é uma pista, e são essas pistas que a gente vai seguir. E para seguir essas pistas, o primeiro passo é fundamental. A gente precisa saber quem eram esses autores e, principalmente, para quem eles estavam escrevendo. Pensa bem, nenhum texto nasce do nada, né? Cada evangelho foi uma resposta a uma comunidade de verdade, com dúvidas, medos e necessidades reais. Agora, dá uma olhada nesta tabela. Os mundos de cada evangelista são completamente diferentes. A gente tem Marcos, que provavelmente escreveu lá de Roma para uma galera que estava sofrendo uma perseguição braba. A mensagem tinha que ser de força, de esperança no meio do sofrimento. Já Mateus estava falando com uma comunidade de judeus que tinham se tornado cristãos e o debate ali era sobre a lei de Moisés. E o Lucas, ele já se dirige a um público bem mais amplo. Cada contexto desse pedia um jeito diferente de contar a mesma história. Beleza! Agora que a gente já conhece o terreno onde cada autor pisava, vamos dar uma olhada no projeto que cada um construiu. Porque, olha, eles não eram só pessoas que saíram anotando histórias. Eles eram verdadeiros arquitetos da narrativa. Usaram as mesmas pedras, os relatos sobre Jesus, mas cada um ergueu um edifício literário totalmente único. E nesse ponto, a gente precisa tirar o chapéu para Marcos. O cara foi um pioneiro. Antes dele, evangelho era só uma palavra que significava boa notícia. O que o Marcos fez foi genial. Ele transformou essa palavra num gênero literário. Ele não escreveu uma biografia comum. Ele criou uma narrativa com ritmo, com tensão e com um objetivo claro: mostrar que o ponto alto de tudo é a cruz. E foram Mateus e Lucas que depois seguiram esse modelo. E olha só como os projetos são diferentes. De um lado, Marcos com uma narrativa que é pura ação, quase um filme. A história avança num ritmo frenético, urgente, levando Jesus da Galileia até o confronto final em Jerusalém. Do outro lado, Mateus, o grande organizador. Ele estrutura o texto dele em 5 grandes discursos, 5 blocos de ensinamentos, 2 estruturas, 2 objetivos bem diferentes. As ferramentas que eles usam também são muito próprias. Mateus, por exemplo, é o mestre das citações. A todo momento, ele está lá, amarrando a história de Jesus com o passado de Israel, repetindo aquela frase: "Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito". Já o Lucas é o artista. O grego dele é super refinado e ele usa umas técnicas literárias belíssimas, como criar um paralelo perfeito entre a história do nascimento de João Batista e a de Jesus. Um reforça a autoridade olhando para o passado, o outro encanta pela beleza da composição. Mas a estrutura é só o esqueleto, né? Agora a gente vai mergulhar no coração de cada evangelho, a sua mensagem teológica. O que no fundo cada autor queria dizer sobre Jesus para a sua comunidade, usando aquele estilo e aquela estrutura tão particular. Em Marcos tem uma coisa muito curiosa. Jesus faz um milagre espetacular e logo em seguida manda a pessoa ficar quieta. Não conte a ninguém. Esse é o famoso segredo messiânico.
Para Marcos, não dá para entender quem é Jesus só pelo poder dos milagres. A identidade dele só é revelada por completo na cruz, no momento de maior fraqueza. É uma mensagem muito forte. O verdadeiro poder se revela na entrega, na vulnerabilidade. Já Mateus nos apresenta um Jesus, digamos, monumental, o novo Moisés. Lembra da comunidade dele que debatia a lei? Pois é, Mateus mostra Jesus como um mestre definitivo. Se Moisés subiu um monte para entregar a lei, Jesus sobe um monte para entregar o sermão que leva essa lei a um nível muito mais profundo. Ele não veio anular a lei, mas revelar o coração dela. E aí vem Lucas e nos mostra uma mensagem de inclusão radical. O Jesus de Lucas não só acolhe quem está à margem, ele vai atrás dessas pessoas. É por isso que só em Lucas a gente encontra parábolas como a do filho pródigo. A festa é para quem estava perdido e foi encontrado. Para Lucas a mensagem é clara. A boa notícia é para todo mundo, sem exceção. Ninguém está de fora. Bom, depois de toda essa viagem pelos 3 evangelhos, o que a gente pode concluir? Como é que todas essas peças que a gente analisou se encaixam para formar a imagem final do nosso quebra-cabeça? A grande revelação é justamente esta. As diferenças não são um problema, elas são a solução. Não são contradições, mas perspectivas. Pensa que cada evangelista tem um holofote e cada um ilumina a história de Jesus de um ângulo diferente. O resultado, a gente ganha uma visão tridimensional, muito mais rica, profunda e real. A melhor imagem para isso é, sem dúvida, a de um mosaico. Cada pecinha colorida, com sua forma e seu brilho, é essencial. Sozinha, ela é só um fragmento, mas quando a gente junta todas elas, o que aparece é uma obra de arte que inspira e comove. Essa é a beleza dos evangelhos sinóticos. E agora, fica aqui um convite. Da próxima vez que for ler uma história nos evangelhos, experimente se perguntar: que cor eu estou vendo aqui? É a urgência de Marcos, a sabedoria de Mateus, a compaixão de Lucas? Prestar atenção em quem está contando a história pode transformar completamente o jeito como a gente entende aquelas narrativas que a gente achava que já conhecia de cor.